Vá comigo para Romanos, capítulo 8. Vamos dar uma olhadinha nessa declaração que o apóstolo Paulo faz. Ele termina o capítulo 7, falando a respeito do dilema: o bem que eu quero, esse não faço, o mal que eu não quero, esse faço, que fala do conflito de naturezas. Mas ele começa o capítulo 8, não apenas recapitulando a conversão, quando ele diz: agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele vai para além da experiência de conversão e diz no 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Receber a nova natureza, embora não signifique que ela assuma o controle de forma instantânea ou automática, nos dê uma provisão para que a gente não mais seja escravo do pecado. Esperar pelo menos um glória a Deus de alguém. Isso é uma boa notícia, gente. O Evangelho é chamado de boas novas, e as boas novas não é só que Deus já perdoou o que nós fizemos de errado, ou vai perdoar aquilo onde nós vamos errar de novo. O Evangelho, além de nos livrar da condenação do pecado, ele também nos livra do poder do pecado. Ele nos dá a capacidade de evitar pecar. Isso é boa notícia. Agora, para que a gente ande nesse lugar, nós precisamos de um recurso indispensável. No versículo 3 ele diz: porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, e isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já falei disso diversas vezes aqui antes. O pecado entra no mundo pela carne, por meio de Adão. Se multiplica e é transmitido. Deus precisa julgar o pecado na carne. Quando, na pessoa de Jesus, Deus se faz homem e julga o pecado. E no ápice da redenção, quando Jesus voltar, nossos corpos serão transformados, glorificados. Significa que nós que já fomos libertos da condenação do pecado, que hoje somos libertos do poder do pecado, um dia seremos livres da presença do pecado. A obra de Deus é poderosa, gloriosa, é extraordinária, mas o que nós precisamos entender é que na lei, a Bíblia diz que a lei ela estava enferma, fraca, ela estava numa condição onde era impossível a ela, embora a lei determinasse ao homem o que não fazer, ela não dava ao homem recursos para vencer aquilo. A Bíblia diz que ela estava enferma pela carne, a velha natureza. Agora o verso 4 diz que a exigência da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, não estamos presos a uma velha natureza, mas andamos segundo o Espírito, temos os recursos de uma nova natureza. Isso significa que a maior mudança entre lei do Antigo Testamento, graça da nova aliança, não é que deixou de ter mandamento, é que agora nós somos empoderados para viver obediência. Mas para entender isso, nós temos que continuar lendo. Verso 5 de Romanos 8. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Verso 6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Verso 7, Romanos 8, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9, vocês, porém, não estão na carne. Ele não está querendo dizer que o seu espírito desincorporou. Ele está dizendo que você não está sujeito ao governo da velha natureza. Ele diz, vocês não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Uma das ênfases que demos nas reuniões do Alcance Mais, falando sobre o Espírito Santo, foi que ele não veio morar em mim e você apenas porque não tinha para onde morar e resolveu habitar em mim e você de graça sem pagar aluguel. Ele vem para cumprir uma missão, e essa missão é nos empoderar para vencer a inclinação ao pecado, os impulsos e os desejos da carne. Versículo 10 diz, se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, verso 12, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Preste atenção nisso, se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo.
Não significa que os seus desejos desapareceram. Significa que eles podem ser modificados. Eles podem ser subjugados. E essa é a beleza de andar no Espírito. Agora a Bíblia fala de inclinação. Os que se inclinam para a carne, uma natureza. Os que se inclinam para o Espírito, outra natureza. O que muitas vezes não entendemos. E quando tentamos explicar, alguns se defendem dizendo, isso está tentando falar de mérito, merecimento. Não. É que nós temos a responsabilidade de escolher como vamos caminhar. Andar no Espírito significa não andar na carne. Andar na carne significa não andar no Espírito. E o responsável por escolher isso somos nós. Agora, o que não percebemos é que ninguém acorda necessariamente de manhã pensando, não, eu acho que eu quero fazer tudo errado e pecar. A inclinação para a carne é quando nós deixamos de nos alimentar, de abastecer o relacionamento com Deus, a consciência de verdades espirituais e começamos simplesmente a viver de forma natural. E muitas vezes nós estamos alimentando, estamos nos inclinando para o lugar errado, estamos alimentando a natureza errada. Em Gálatas 6, o apóstolo Paulo diz no verso 7, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mas logo depois ele diz, os que semeiam na carne, da carne vão colher corrupção. Mas os que semeiam no Espírito, do Espírito vão colher a vida eterna. É você que decide onde semeia e de onde colhe.